Josefina Rivera, 26 de novembro de 1986. Foi uma noite que ela nunca esquecerá. Depois de uma briga com seu namorado, ela saiu do apartamento deles em uma área pobre do norte da Filadélfia para ir ao trabalho, um dia chuvoso e de frio intenso. Ela notou um Cadillac preto e prata passar lentamente por ela e parar. Ela se aproximou quando a janela do motorista se abriu e um homem barbudo perguntou se ela queria uma carona, lembrando que naquela época era muito comum as pessoas aceitarem e oferecerem carona. Ele parecia um homem de bem para ela, e então ela entrou no carro dele. O homem se apresentou como Gary e disse a ela que precisava fazer uma rápida parada. Josefina concordou, e pouco depois de parar em um McDonald's próximo, ela o seguiu quando ele entrou, comprou um café e sentou-se com ele. Enquanto ele bebia seu café, Josefina fez uma rápida avaliação do homem. Ele era branco, com o rosto emoldurado por uma barba bem aparada e olhos azuis penetrantes. Apesar dele usar relógio e joias caras e dirigir um carro de luxo, ela notou que as roupas dele eram baratas e sujas. Na tentativa de puxar assunto, ela perguntou o nome dele, e ele respondeu, Gary Heidnik. Ele terminou de tomar o café e disse a ela que estavam indo embora. Então entraram no carro e partiram. Quando ela percebeu que o caminho estava diferente do planejado, ela perguntou para ele onde estavam indo. Ele disse que estavam indo para a casa dele. Então, ele dirigiu até uma casa em ruínas, em um bairro pobre. Josefina não pôde deixar de notar outro carro estacionado na frente da casa dele, um Rolls Royce 1971, o que claramente evidenciava que ele tinha algum dinheiro. Quando chegaram à porta, Heidnik sacou uma chave estranha e o enfiou na fechadura. Quando Josefina comentou sobre isso, ele explicou que havia quebrado a chave em 2 pedaços, metade da qual permaneceu na fechadura, impedindo que qualquer pessoa, exceto ele, entrasse. A porta se abria para uma cozinha, que era decorada com moedas de 1 centavo, que haviam sido coladas em metades da parede. Gary a conduziu a uma sala de estar com móveis antigos e espaçados, oferecendo-se para mostrar-lhe os arredores e deixando-a subir uma escada estreita. Quando chegou à porta do quarto dele, ela não acreditou no que viu. O corredor em frente ao quarto estava parcialmente coberto por notas de 5 e $1. De repente, Gary parou atrás dela e começou a sufocá-la com as mãos. Ele a soltou, mas em vez de deixá-la ir, Gary puxou seus braços para trás e algemou seus pulsos. Ele então a arrastou a uma sala fria e úmida no porão. Gary a levou até um colchão sujo e então prendeu seus tornozelos com correntes que ficavam presas na parede. Josefina se debatia em desespero. Quando terminou de prendê-la, disse para ela se sentar e prontamente deitou sua cabeça no colo dela e dormiu. Quando o dia amanheceu, havia luz do dia suficiente para ver o pequeno cômodo que era sua prisão no centro do quarto. Ela notou que uma pequena área de concreto havia sido removida e um poço raso havia sido cavado no chão abaixo dela. Quando Gary voltou, ele começou a trabalhar para alargar e aprofundar o buraco, enquanto ela, com um pano na boca, o observava trabalhando. Ele lhe disse que tudo que ele sempre quis foi uma família grande e para isso já havia tido 4 filhos com 4 mulheres diferentes, mas havia perdido contato com elas por vários motivos. Ele disse a Josefina que seu plano era conseguir 10 mulheres e engravidá-las, para que ele pudesse criar sua própria família, para demonstrar com os novos filhos toda sua boa intenção. E então, ele a deixou sozinha uma segunda vez. Josefina conseguiu soltar um dos grampos da corrente que prendia o seu tornozelo, e depois de retirar os tapumes da janela, esticou a corrente até o comprimento máximo e se ergueu até a metade da janela, sem conseguir escapar totalmente, gritando muito na esperança de que algum vizinho ajudasse. Mas infelizmente apenas Gary ouviu os seus gritos. Ele a puxou de volta para o porão e a bateu com uma vara até que ela se aquietasse, e em seguida empurrou-a para dentro do pequeno buraco no chão. Postou a cabeça dela contra o seu próprio peito e cobriu com um pedaço de madeira compensada, e empilhou várias coisas pesadas sobre a madeira para garantir que seus gritos não atraíssem nenhuma atenção dos vizinhos. Ele instalou um rádio e o sintonizou em uma estação de heavy metal no volume máximo e saiu. Enquanto ela estava deitada seminua e apertada na terra gelada, Josefina lutava para respirar e já aspirava morrer naquele pequeno poço. Embora o rádio ainda estivesse ligado, Josefina ouviu claramente uma mulher resmungando e os sons de uma corrente se arrastando pelo chão. Horas depois, o coração de Josefina disparou quando a tábua de madeira sobre ela foi levantada e Gary a arrastou para fora do poço. Josefina olhou para cima e viu uma outra jovem negra
nua, acorrentada da mesma forma que ela havia sido acorrentada na primeira noite. Ela olhou para a mulher, que parecia estar completamente sem entender o que estava acontecendo com ela. Mais tarde, Gary apresentou a garota como Sandy Lindsay, antes de deixá-las sozinhas. Enquanto Sandy conversava com Josefina, ela começou a entender por que a recém-chegada parecia tão perdida com a situação. Ela era deficiente intelectual. Sandy disse a Josefina que era amiga de Gary há vários anos, desde que se conheceram no Elvin Institute, um hospital local para deficientes físicos e mentais. Ela descreveu Gary como um bom amigo, que sempre cuidou dela. Com uma voz desprovida de emoções, ela descreveu como fazia sexo com Gary e com seu amigo Brown, e que uma vez engravidou de Gary, mas fez um aborto. Quando Gary soube que ela havia feito, ficou furioso e lhe ofereceu $1.000 para ter um bebê com ele, mas ela recusou. Gary então a fez prisioneira e a levou para aquela casa. Quando ela acabou de contar a sua história, ela começou a chorar ao perceber a situação difícil que se meteu. Um dia, Gary contou a Sandy que sua irmã e seus 2 primos haviam ido procurá-la, mas que tinham ido embora achando que não havia ninguém na casa. Mais tarde, ele forçou Sandy a escrever uma carta para sua mãe, dizendo que ela tinha ido embora e que ligaria mais tarde. Gary disse a Sandy que enviaria a carta de Nova York, para que a mãe dela pensasse que ela havia realmente fugido. A esperta Josefina rapidamente entendeu que Gary pretendia mantê-las presas por tempo indeterminado. À medida que os dias se transformavam em semanas, o comportamento de Gary se tornava cada vez mais bizarro. Ele as alimentava esporadicamente e as mantinha seminuas para que ele pudesse saciar seu apetite sexual quando sentisse vontade, o que acontecia com frequência. Quando ele estava ausente, elas se amontoavam para se aquecerem e esperavam com medo pelo seu retorno. Em algumas ocasiões, tentavam pedir ajuda, o que resultava em espancamentos severos, e que por sua vez fazia com que elas chorassem ainda mais alto. Qualquer desvio de suas regras eram severamente punidas, ou com um período de encarceramento no temido buraco. Enquanto Gary desenvolvia suas habilidades como torturador, a mãe de Sandy procurava ativamente por ela. A mãe disse a um policial que acreditava que sua filha estava sendo mantida contra sua vontade por um homem que ela conhecia apenas como Gary, possivelmente na rua Marshall. Ela deu ao policial todas as informações que tinha, inclusive o número de telefone, mas não conseguiu fornecer um sobrenome. O policial tentou ligar para o número e até mesmo foi à casa, mas não obteve resposta e acabou desistindo da investigação. Perto do Natal, Gary queria se dar um novo presente e andou pelas ruas à procura de outra mulher. Quando entrou na Lehigh Street, ele a encontrou. Lisa, de 19 anos, estava a caminho da casa de uma amiga quando Gary parou ao lado dela no Cadillac. Se inclinou para fora da janela e fez um comentário sugestivo, mas ela ficou furiosa. Ele disse que não era uma prostituta. Ele rapidamente se desculpou e, em vez disso, lhe ofereceu uma carona. Atraída pela mudança em seu comportamento e seu carro impressionante, ela aceitou. Ele atraiu a jovem para sua casa, pagando-lhe uma refeição e algumas roupas, e oferecendo para levá-la a Atlantic City. Em seguida, ele drogou o vinho que Liz aceitou dele, e quando ela desmaiou, ele rasgou suas roupas e algemou, e mais uma vez abusou de uma mulher negra. Embora a higiene pessoal não parecesse ser uma prioridade para Gary, ele pretendia engravidá-las. Então, mais tarde, ele providenciou um banheiro portátil para suas prisioneiras e lenços umedecidos para lavarem seus corpos. E um tempo depois, ele permitiu que as meninas tomassem banho. A quantidade e o tipo de comida que ele fornecia mudava de acordo com o seu humor diário. Ele dava às meninas apenas pão e água. Elas estavam vivendo o próprio inferno em vida. Em 18 de janeiro, Gary saiu novamente e voltou com outra garota que havia pegado, uma menina de 18 anos chamada Jacqueline, no lado norte da cidade, e a levou para casa, assim como fez com as outras. Ele a chicoteou e a levou para o porão. Ele não pararia até concluir seu terrível plano. Certa vez, Lindsay quebrou as regras e foi presa pelos pulsos por vários dias. Durante esse período, sua condição piorou e ela se recusava a comer. Acreditando que estava grávida, ali ela já desejava sua própria morte. Gary, furioso, tentou forçá-la a comer pedaços de pão, apesar dela estar vomitando e com febre alta. Ele continuou a alimentá-la à força na boca, muitas vezes com alimentos pastosos. No dia seguinte, quando ele voltou, tirou Lindsay do poço e verificou seu pulso. Ela estava morta. Gary então levou seu corpo para o andar superior da casa e simplesmente desmembrou
desmembrou seu corpo, mas teve problemas para lidar com os braços e as pernas. Então, os colocou no freezer e o rotulou de comida de cachorro. Ele cozinhou as costelas dela no forno e ferveu a cabeça dela em uma panela no fogão. Os policiais foram até a sua casa depois que seus vizinhos reclamaram que o odor nauseante emanava de sua residência. Mas mais uma vez os policiais deixaram o local depois que Gary explicou que estava cozinhando um assado quando adormeceu e queimou. Até ali, Gary Heidrich, que mantinha 5 mulheres pretas em cativeiro, agora mantinha outras 4 no porão de sua casa, enquanto sempre escapava de uma busca policial em sua casa. Com a morte de Sandra Lindsay, Gary continuava mantendo em cárcere Josefina Rivera, Lisa Thomas, Deborah Dubley e Jacqueline Atkins. Mais tarde, quando Deborah Dubley começou a causar problemas, ele a soltou e a levou para andar de cima. Quando voltaram, Deborah estava excepcionalmente quieta e assustada. Depois que Gary foi embora, as outras mulheres lhe perguntaram o que havia acontecido. Gaguejando de medo, ela lhes disse que ele a levou para a cozinha. Lhe mostrou uma panela que estava no fogão, e dentro dela estava a cabeça de Sandra Lindsay. Em poucos dias, Deborah recuperou sua personalidade forte e continuou a desafiar as ordens de Gary. Na tentativa de domá-la, com um incentivo adicional para obedecer, Gary acrescentou uma nova punição ao seu cruel leque de tortura. Criou sua própria versão de tratamento com choque elétrico. Seu método era simples. Ele retirou o isolamento de uma extremidade de um cabo de extensão elétrica e conectou a outra extremidade em uma tomada. Após Deborah receber inúmeras sessões de choque elétrico, Deborah Dubley, de 23 anos, foi eletrocutada até a morte. Gary se desfez de seu corpo em Pine Barrens, em Nova Jersey. Agora havia apenas 3 sobreviventes das crueldades de Gary. Josefina Rivera era sem dúvidas a mais esperta e atenta aos comportamentos de Gary, e assim o convenceu a levá-la junto com ele para que fosse mais fácil que ele conseguisse trazer uma nova menina para seu porão. Gary então confiou em Rivera, e no dia 23 de março de 1987, eles saíram juntos e pegaram Agnes Adams, de 24 anos. No dia seguinte, Rivera convenceu Gary a deixá-la ir temporariamente para que ela pudesse visitar sua família. Ele a levou até um posto de gasolina e disse que esperaria por ela lá. Ela caminhou até a casa do namorado. Ela inicialmente queria se vingar de Gary, mas depois decidiu chamar a polícia. Os policiais que a atenderam notaram as escoriações causadas pelas correntes em suas pernas e foram ao posto de gasolina ao encontro de Gary e o detiveram ali mesmo, enquanto ele aguardava o retorno de Josefina. Seu suposto melhor amigo, Cyril Brown, também foi preso. Brown foi liberado sob a fiança de $50 mil e um acordo de que testemunharia contra Gary Heidrich. Toda a polícia e a comunidade americana ficaram chocados com o que estavam acontecendo debaixo de seus próprios narizes. Toda a crueldade imposta àquelas mulheres que carregam até hoje traumas e cicatrizes da barbárie que viveram. Poucos dias depois de sua prisão, em abril de 1987, Gary tentou contra si mesmo em sua cela, mas não conseguiu. Ele foi mantido preso até a sua sentença final. No dia 3 de julho de 1999, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos emitiu sua decisão final, abrindo caminho para a execução de Gary. Ele foi executado por injeção letal em 6 de julho de 1999 e seu corpo foi posteriormente cremado. Que Sandra Lindsay e Deborah Dubley descansem em paz.